Bom, mais uma aula de Power BI. Meu nome é Júlio Marques. Eu sou certificado PL300, Power BI Analista. E eu quero hoje mostrar para vocês como trabalhar com a dimensão de datas, tá? Isso é muito importante para quem está criando visualizações em série temporal, tá? Então é importante que a dimensão de data ela seja bem definida dentro do nosso modelo de dados. Inclusive, isso é questão de prova para certificação. É muito importante, tá? E no exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês, existem 3 formas de vocês trabalharem com a dimensão de data. A gente olhando para o modelo estrela, né, de dimensionamento dos modelos relacionados a fatos e dimensões, que é como o Power BI trabalha bem, né, que é o ideal, é o que a gente considera ideal para trabalhar dessa forma dentro do Power BI. Bom, existem 3 formas da gente trabalhar com dimensão de data. Uma é importar direto da base, caso a empresa já tenha um banco de dados que vocês estão puxando, ou informações de um local onde ele já tem uma dimensão de datas configuradas, recomenda-se que você trabalhe com essa dimensão de datas que eles já usam para série temporal, para outros trabalhos. Então, não é bom criar nada novo, né? Já trabalhar dessa forma. E aí você pode criar hierarquias, separar células, criar por semana, mês, ano, dentro dessa dimensão da empresa. Outras 2 formas são através do DAX, né, que a gente pode criar através de funções DAX, ou do editor avançado do Power Query, que é o MDX. Tá? Então eu vou ensinar essas duas maneiras para vocês. A importação de dados, de dimensão de data, direto da base da empresa é uma importação simples, é obter dados, aí você importa. Se for um SQL, você vai colocar as credenciais do SQL ou assim por diante, e aí você puxa a dimensão e ela vai entrar no seu modelo. Se for através do DAX ou MDX, você vai ter que usar um pouquinho de código, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 2 tabelas no Excel aqui, uma de pedido e uma de vendas. Elas não estão relacionadas, tá? A gente não vai fazer relacionamento entre elas, porém elas têm uma situação em que a do pedido, ela existe 2 datas do pedido e data de vendas. E a data do pedido e a data de envio. E a de vendas existe a data da venda. E a gente vai criar uma dimensão de data para relacionar com essas 2 tabelas aqui dentro do nosso modelo. Então vamos lá. Primeira coisa, obter dados, eu posso obter dados a partir da lista menos suspenso ou a partir de importar dados do Excel. Mas vamos aqui na exibição do modelo e vamos fazer isso aí. Vamos obter os dados, no meu caso, através da pasta do Excel. Então eu tenho aqui uma base de teste. Essa planilha de teste, essa pasta de teste do Excel, ela tem 2 planilhas. Tem a planilha de pedido e a planilha de vendas. Tá? Bem simplesinha, para ficar bem claro para vocês como que a gente vai criar essas dimensões. Então aqui ela vai aparecer as 2 planilhinhas aqui que a gente tem dentro da pasta do Excel. Eu vou importar as 2, se a gente for ver a de vendas, a gente tem o ID da venda, a data da venda e o valor. A data formato simples, ok? E a do pedido, a gente tem a ID do pedido, data de envio e data do pedido. Aquelas 2 datas que eu informei para vocês, um ID de produto e o valor, e uma quantidade, ok? Então a gente carregar ela pura, simples, do jeito que ela está. Ela vai carregar, ela vai criar um relacionamento, e a gente... No gerenciador de relacionamentos, a gente pode excluir esse relacionamento, porque ela vai tentar identificar o Power BI, por padrão, tenta identificar um modelo, um atributo de relacionamento entre o que a gente está carregando, e nem sempre é o ideal. Então, nesse caso, não vai ser ideal, a gente vai excluir esse relacionamento. Né? A gente não quer fazer relacionamento entre essas 2 tabelas, é só para demonstrar aqui como que elas funcionam. Então, a gente vem gerenciar relacionamento, vem aqui, ó, e exclui o relacionamento, tá? Porque esse relacionamento não faz sentido por data entre vendas e pedidos. Vai ficar sem relacionamento. Bom, então vamos lá. Como que eu crio a dimensão de data através do DAX? Né? A primeira coisa, eu vou selecionar aqui na minha página, na exibição de modelo, uma nova tabela. E nessa nova tabela, eu vou colocar aqui, vou colocar o nome dela, vamos colocar aqui datas. E aqui eu tenho 2 formas de fazer com DAX. Eu tenho o calendar. Eu tenho o calendar auto e tenho o calendar. O que o calendar auto faz? Fazendo só isso, ele já vai gerar o quê? Uma base com datas, levando em consideração o meu modelo e as datas que eu já tenho dentro do meu modelo. Ele já vai pegar e vai criar. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar Enter aqui. Ele vai criar essa minha tabela de datas. Está aqui. Okay. Vou deixar aqui o bloco de
datas. Bom, ele criou aqui. Ah, eu quero ver como que ficou. Vamos aqui na exibição de dados. E olha lá, ó, que eu desde 1/1/2015 até 31/12/2018. Então ele já identificou, dentro do meu conjunto de dados, todos os campos de data e já criou uma tabela de datas com o meu calendário, levando em consideração o meu modelo, todas as datas que eu tenho no meu modelo. Então, se eu abrir vendas ou pedidos, eu vou ter essas datas lá, tá? Então, se um exemplo, tá? Se eu abrir pedidos, eu for olhar aqui, ó, eu tenho, provavelmente um desses caras eu vou ter a primeiro dia, né? Vamos aqui na parte de datas, ó, 1/1/2015, pedidos, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1 de janeiro de 2015, provavelmente é o primeiro, porque a data de envio começa em 1 de fevereiro. E aí eu tenho até 2018, vamos ver aqui, ó. 4 de fevereiro de 2018, 2 de março de 2018, vamos ver de vendas. Ó, 1 de março de 2015 também, é onde começa, só que a gente tem a primeira 1 de janeiro e 15 de abril de 2018. Se a gente for ver aqui, a primeira data que apareceu é 1 de janeiro de 2015, que é a data do pedido, e dezembro de 2018, provavelmente está na venda. 31 de dezembro de 2018. Vamos ver se está aqui, que é até fevereiro. Março e fevereiro. Bom, tem um dos pontos é que nem sempre ele mostra pra gente, né, todas as linhas aqui. Então, assim, ele criou até 31 de dezembro de 2018 com base em informações. Aqui provavelmente ele vai ter até 1000 linhas, tá? Ele não, às vezes, não a partir, mesmo ele mostrando aqui que tem 1139 linhas, a visualização no Power BI restringe até 1000 linhas. A gente consegue ver mais, tá? Mas aí tem que habilitar as configurações, ok? Mas, bom, ele criou até 31 de dezembro de 2018, ok? Legal, com calendário alto. Ah, mas eu não quero criar com essas datas. Eu posso usar uma outra função chamada calendar. E aí eu especifico a data de início e a data de fim. Então, dou um date aqui, coloco em formato americano o ano, né? Você vê que ele mostra pra gente aqui em cima como que a função, quais são os parâmetros da função. Então, vamos colocar aqui que eu quero 2015, mês de janeiro, dia 1. E a data final, date também, eu quero 2018, dia, mês, vamos supor que seja mês, vamos colocar mês 4, dia, sei lá, dia 30, ok? E ele vai criar também com base nesse range de datas, tá? Então aqui ele já criou, a gente pode observar aqui que ele agora vai de, se a gente for na dimensão de datas, de janeiro de 2015, até abril, dia 30 de abril de 2018. Okay? Então eu criei a dimensão de datas a partir do DAX. Ah, mas eu quero criar a dimensão de datas a partir do meu editor avançado do Power Query, que é o MDX. A gente pode ir em transformação de dados também. Aqui em transformação de dados, no poço de consultas, a gente vem e fala para ele, ó, nova consulta, e aí consulta nula. Então, na consulta nula tem uma expressão chamada list dates. Tem que ser escrito exatamente dessa forma, tá? Igual date times, tem que ter o T maiúsculo e assim por diante. Então, list dates. O que o list dates faz? Ele precisa de uma data de start, uma contagem a partir daquela data, para que ele, uma contagem incremental, e um step de duração, a duração se é em dias, em meses, em ano, ou em dias, em hora, minuto, segundo. Então aqui no caso a gente vai colocar a expressão date, e aí a gente vai colocar aqui quando a gente usa no MDX, a gente sempre lembrar de colocar cerquilhas, tá? Se eu não me engano é date, tá? E aí a gente vai colocar o quê? Vai colocar a data. Então, 2015, a data inicial seria a nossa 2015, janeiro 01. Okay? Aí a quantidade de dias que eu quero, vamos supor que eu queira 10 dias. Ou dias, ou horas, ou mês, né? No caso, quando eu for trabalhar com dimensão de horas, mês, horas, minutos, segundos, eu tenho que usar o date times, tá? Mas vamos colocar aqui como dimensão de... como duração em dias, tá? Então eu quero 10 dias a partir de janeiro. Então eu vou usar uma outra expressão aqui no MDX que chama-se duration. E aí o duration, o que ele pede para mim? Ele pede para dizer o seguinte, se eu vou querer considerar em dias, é 1. Aí como eu não quero em horas, eu coloco 0.
em minutos também não quero, é 0, em segundos também é 0. Então ele fechou. Se eu quisesse em minutos, eu colocaria aqui em dias 0, em minutos 1. Se eu quisesse em segundos, seria na terceira, eu colocaria 1. Então aqui eu estou especificando um booleano, se é verdadeiro ou falso, para dia, hora, mês e segundo. Então eu quero em dias, tá? Então quando eu der aqui um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista para mim, com uma duração de 10 dias. Esqueci de colocar. Então ele criou o quê? A partir de 1 de janeiro de 2015 até 10 de janeiro de 2015. Vamos considerar que eu queira fazer em 10 anos. Vou colocar de aqui 365. 365 vezes 10. Vamos colocar aqui. 365. Deixa eu colocar aqui. Fizer 10 anos. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui 365 dias multiplicado por 10. E aí ele vai gerar uma lista com 10 anos. Ok? Vai aqui até lá embaixo, com 10 anos. Ok? Então eu criei. Ah, mas eu quero aqui criar em hora, minuto, segundo. Bom, hora, minuto, segundo, ele usa outros termos. Né? Aqui no caso ele usaria o date times. Tá? E aqui teríamos que usar o date time também. E aí colocar aqui, vamos por 23 horas, 55 minutos e 0 segundos. E aí eu vou dizer para ele que eu quero 10 minutos, uma lista com 10 minutos a partir desse horário. Então eu colocaria 0 aqui e 1 aqui. Então o que ele fez? Ele criou aqui uma lista a partir do dia 20, a partir das 23h55 dessa data e, uma hora a cada interação, a cada incremento. Mas eu quero em minuto, mesma coisa. Vou colocar aqui 1 e ele criou. E eu estou falando que o incremento é de 10 períodos. Tá? Então ele faria assim para a hora, ok? Mas vamos falar, como a gente está falando de dimensão de data, e no caso a data em si, vamos voltar ao nosso exercício anterior. Então eu vou dizer para ele aqui que eu quero 365 dias. Eu vou criar para 10 anos, para ficar bastante tempo aí, não ter problema de faltar alguma data que venha a ser incluída no nosso modelo posteriormente. Então, já vou deixar com 10 anos de data aqui, incremento de 1. Vocês viram aí que eu coloquei aqui mesmo incremento por minuto, e ele não alterou, ele colocou toda a data sem minuto, porque a gente não está trabalhando com date time. Quando for trabalhar com hora, minuto, segundo, tem que ser o date time, ok? Então vamos colocar aqui, que é em dias, e ele vai criar aqui pra gente, ó, dia 2, dia 3, dia 4, 10 anos pra gente, ok? Então ele criou. O que acontece? Ele criou uma lista, list dates, ele criou uma lista, e eu preciso transformar isso numa tabela. Então quando eu venho aqui na transformação, no meu editor do Power Query, eu tenho a opção de falar para ele, ó, para a tabela. E aqui ficam as etapas aplicadas de cada item que eu faço. Então eu criei a fonte através de um MDX, um comando MDX, e aí eu vou transformar essa lista para uma tabela. E aqui ele vai fazer o quê? Vai dizer para mim se eu insiro algum delimitador ou não, e se eu trato colunas, como que eu trato as colunas extras. Mostrar como erro. Do OK, e ele vai adicionar uma nova etapa de conversão da lista para a tabela. Então virou uma tabela com a lista de 10 anos de data a partir de janeiro de 2015, que é a data que a gente verificou que as nossas bases têm a partir dessa data. Ok? E aí aqui eu posso definir que eu quero que trate como data mesmo, né? Conversão em data, ele estava em numérico. Esse sinalzinho significa que a conversão dele vamos voltar, eu vou tirar aqui, ó, tipo alterado. Aí ele volta, tá vendo a ABC 1, 2, 3? Então ele não está entendendo ainda que é uma data. Então eu venho aqui, converter data, e ele vai entrar uma nova etapa aqui na aplicação. Se eu quiser voltar ao anterior, e assim por diante, ele vai mostrando para mim as etapas, e eu posso trabalhar em cima dessas etapas. E essas etapas mostram para mim também um código em MDX, o que ele está fazendo. Tá? E eu posso olhar isso dentro do editor avançado aqui do Power Query, o que ele está fazendo a cada etapa. Tá? Isso é importante. Tá? Bom, aí eu transformei dentro da tabela a coluna como coluna de data, e vou colocar aqui também um campo, ó, dates. E vou também renomear a minha coluna como datas. MDX. Okay? Então aqui a gente criou a nossa dimensão de datas. E aí o que acontece? Eu quero também, agora, além de criar minhas dimensões, eu vou salvar isso aqui, ó, fechar,
para a gente ver as duas tabelas, tá? Então aqui ele vai salvar as duas tabelas, uma de datas, outra de datas MDX, até que ele só criou as datas, né? Mas olha que interessante, se eu voltar lá para o meu editor do Power Query e trabalhar essa dimensão de datas, eu vou clicar nela, e vou dizer para ela o seguinte, eu quero incluir a dimensão de mês, ano, dia, eu quero incluir a hierarquia, né? Quebra por mês, por ano, dia, ou semana, ou trimestre, assim por diante. Só que tem uma maneira de eu fazer isso através de adição de coluna. Se eu fizer diretamente aqui, se eu quiser adicionar aqui diretamente na transformação, olha o que vai acontecer com a minha coluna. Ele não vai adicionar, ele na realidade ele vai alterar a minha coluna de dados. Então, se eu fizer aqui, ó, quero alterar para ano, ó, ele vai alterar, a coluna de dados virou ano, tá vendo? Eu não quero isso. Então, quando eu faço direto na transformação, ele altera. Então, vou tirar essa etapa de transformação e vou dizer para ele o quê? Adicionar, no adicionar coluna, a guia adicionar coluna, na dimensão que está selecionada é uma data, eu quero incluir o ano. Então, ele vai incluir o ano. E a mesma coisa eu posso fazer para os outros. Eu quero incluir o mês, e aí eu vou criando aqui, eu vou adicionando, né, as minhas quebras por trimestre, por dia da semana, semana do ano, semana do mês, vou colocar semana do mês, e assim por diante. Ok. Então eu criei aqui, eu separei, né, a minha coluna de datas em ano, mês, trimestre e semana. Ok? Vamos salvar, vamos aplicar, e aí ele vai aparecer aqui. Então aqui eu vou ter toda a hierarquia que eu criei. Não é hierarquia ainda, eu só separei as colunas, né? Dizendo para ele, eu quero o ano da data, o mês da data, a semana e o trimestre. A mesma coisa eu posso fazer no DAX. Né? Eu não criei aqui uma de data, eu posso vir aqui, ó, nova coluna no DAX, com a tabela selecionada, e falar para ele que eu quero o mês agora. Então eu vou colocar aqui mês. Que é a nossa função, e vou dizer para ele que é da minha tabela de datas, campo dates. Então aqui eu incluí o mês. Vou incluir o ano da mesma forma, nova coluna vou incluir o ano, a função year. Pegando a minha data. E assim por diante. Semana a mesma coisa, Weekday num, Weekday, tá? A mesma coisa, tá? Bom, e aí uma questão, né? Quando a gente importa os dados das fontes para o modelo, automaticamente o Power BI identifica o que é dimensão, o que tem data. E se a gente for no posto aqui da visualização de relatório, ele já cria hierarquia automaticamente. Então, se a gente entrar aqui, ó, na base de pedidos, a gente vai ver que na data do pedido, ele criou uma hierarquia de datas, tá vendo? Que no ano, trimestre, mês e dia. Na de data de envio, a mesma coisa. Então, assim, isso consome. Normalmente, esse tipo de processo, mesmo sendo automático para o Power BI, ele consome uma certa memória, ele acaba não sendo bom performaticamente, o desempenho da ferramenta. E quando a gente cria a dimensão de data, a gente costuma criar a hierarquia direto nela, e não em cada campo de data dentro da tabela, né? Igual ele fez aqui. Ó. Isso não é legal. Então o que vai acontecer? Quando eu vou em opções e eu falo para ele, ó, tira para mim essa configuração de data automática, ele automaticamente ele desfaz essa hierarquia, e uma hierarquia para cada campo de dados dentro da base, isso acaba não sendo muito performático. Então a gente vem aqui em conjunto de dados do arquivo, inteligência de dados temporais, e a gente tira essa data automática, dá OK. O que ele vai fazer? Ele vai tirar toda essa hierarquia, ó, que existia, ele tirou, ele removeu. Tá? E aí a gente pode criar isso na dimensão de data. Pode ser criada por aqui, tá? A hierarquia. Então, posso criar por aqui ou lá no posto de campos dos relatórios. Então, aqui se eu criei uma hierarquia e aqui eu consigo em dados adicionar a essa minha hierarquia de datas. Eu posso vir aqui, ó, no ano e falar para ele, ó, adiciona a minha hierarquia de data o ano. Então ele vai adicionar aqui o ano, tá? A data e o ano. Aí eu quero adicionar também o mês.
Ele vai aqui, adicionar, hierarquia, mês. Então ele adicionou a minha hierarquia o ano e o mês, a data. Ah, mas o mês tem que vir antes e o ano tem que vir depois. Então vem aqui nas propriedades da data, se eu entrar aqui nas propriedades da hierarquia, eu posso substituir aqui, tá? A ordem, ok? Na minha hierarquia. Legal. A mesma coisa eu posso fazer do MDX. Só que eu fiz para esse, tá? Para essa de datas. A mesma coisa. Funciona da mesma forma aqui. E aí eu vou fazer um relacionamento entre essas tabelas a partir do meu posto de datas. O que eu vou fazer? Gerenciar relacionamentos. E no gerenciar relacionamento eu clico em novo, escolho a tabela que eu quero, um exemplo, a tabela de pedidos, e vou dizer para ela o seguinte, ó, com a minha tabela de datas, eu quero que relacione através da data do envio e a data. Só que o ideal é que a gente faça primeiro com a data, com o relacionamento que vai estar ativo. No Power BI, você pode ter vários relacionamentos de uma tabela para outra, mas só uma pode ser ativa. As outras são inativas. E essas inativas, elas podem ser ativadas a partir de uma função chamada User Relationship, para criar medidas através de outros relacionamentos, ativando esses relacionamentos inativos. Então, exemplo, se eu quiser uma dimensão de tempo para avaliar o valor pela data do pedido, só que minha data do pedido não é um relacionamento ativo, eu uso User Relationship. Isso aí eu vou passar na próxima aula para vocês. Mas vamos criar os dois relacionamentos. Então, eu tenho relacionamento da data do pedido com a data na minha dimensão de datas, e vou dizer que é muitos para um. Então, eu tenho muitas datas de pedido, dentro do pedido, para uma data na minha dimensão de data. E aqui, qual que é a direção do filtro cruzado? É único. Ele vai filtrar só na dimensão de datas para conseguir trazer a informação na dimensão de pedidos. E não vai filtrar dos dois lados. Então, eu poderia filtrar o pedido, a data do pedido, e filtrar a minha dimensão de datas? Ele não vai fazer. Ele vai fazer só o filtro na dimensão de datas. Tá? E este relacionamento é ativo, que é justamente o que eu estava falando, um relacionamento ativo. Então, ativar este relacionamento, do OK, está ativo. Eu vou criar um novo, com a mesma tabela, a mesma informação, só que aqui é pedido de novo, né? E aqui é a de data, só que aí agora com a data do envio e a data, e ele automaticamente, ó, ele não aceita, ó, tá vendo? Ele dá uma mensagem. É possível criar apenas um relacionamento ativo entre as tabelas. Então, vou dizer que ele é o relacionamento inativo. E aí ele vai dizer o seguinte, o filtro cruzado é bidirecional em ambos? Não. Ele é de 1 para 1? Também não. Ele é de muitos para 1, porque eu tenho muitos envios lá dentro do pedido para uma data na minha dimensão de datas. Então, é a mesma coisa, muitos para 1, e o filtro é único, é da minha dimensão de datas, que é normalmente a dimensão, a informação que está relacionada a 1, tá? Normalmente, quando o filtro é único, quando que a gente usa filtro cruzado em ambos? Quando o relacionamento é de 1 para 1 ou de muitos para muitos, ele permite. Quando é de muitos para 1 ou 1 para muitos, ele leva em consideração a direção do filtro onde tem muitos, mas ele filtra onde tem 1. Eu vou mostrar isso com mais calma para vocês. Mas vamos lá, vamos dar OK. Então eu criei aqui os dois relacionamentos, né, com a pedido. Olha o que aconteceu. A direção do filtro é para muitos, mas quem filtra é quem está com 1. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Então esse seria o direcionamento do filtro. Tá? Se fosse ambos, ele estaria certo para os dois lados. Então eu poderia filtrar em datas e em pedidos. Tá? Mas ele funciona isso quando é muitos para muitos ou 1 para 1. E tem uma diferença, que a gente vai falar depois a parte de relacionamento, usando User Relationship, também vamos falar bem desses relacionamentos. Vamos fazer também o gerenciamento de relacionamento com a venda, né? Então eu vou criar um novo e vou dizer para ele que eu quero também relacionar com a nossa tabela de vendas através da data da venda e a nossa dimensão de datas com a data, e ele já vai especificar que é muitos para 1, é único, e ativar como relacionamento ativo. E tá aí. Da mesma forma, funcionaria no MDX, tá? Funciona da mesma forma. Então, é assim que a gente trabalha com a dimensão de datas. E é importante que seja feito dessa forma, considerando o modelo estrela, o modelo que é usado, fato de dimensão, para trabalhar com séries temporais. O ideal seria você ter uma dimensão de datas e essa dimensão de datas trabalhar com todos os relacionamentos de datas nas suas outras tabelas de dados. Tá? É isso aí, gente. Na próxima aula, vamos falar sobre relacionamento, tá? E usar o relacionamento ativo e inativo, a diferença entre o filtro cruzado, não cruzado, muitos para muitos, 1 para 1. Vou explicar isso para vocês lá. Mas é isso aí. A gente fez, então, a dimensão de data através do MDX e através do DAX. E mostrei para vocês como fica o relacionamento e a criação da hierarquia
Bom, uma coisa muito importante de mencionar é o seguinte, veja que o relacionamento inativo ele está tracejado e o ativo ele está completo. Então, o tracejado significa que o relacionamento é inativo. Tá? Um outro ponto também importante é que quando a gente tirou a data automática da configuração e a gente criou uma dimensão de datas, a gente precisa definir que essa dimensão de datas é a dimensão, a dimensão de datas oficial. Como que a gente faz isso? No posto de visualização, a gente vem aqui em datas, botão direito, e aqui a gente marca ela com uma tabela de datas, e aí vai virar a tabela de datas oficial do Power BI para o nosso modelo de dados, selecionando a coluna de datas que a gente precisa como sendo a chave de relacionamento. Então ele vai entender que para todo o nosso modelo, a gente vai ter essa dimensão de data, que é a nossa hierarquia, nossos resultados estão sendo criados a partir dele. Ok?